Fala pessoal, estamos começando mais um FiosaCast. Hoje eu tô com um convidado ilustre aqui. O cara é professor, já foi meu professor, eu conheci ele em aulas, né? E hoje eu tenho o prazer de estar com ele aqui, dividindo essa mesa. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Legal. Então, explica pro pessoal que tá assistindo, quem que é o Doutor Alexandre? De onde que ele nasceu, o que que ele faz, qual que é a diferença? Vamos lá então. Então, eu comecei, acho que como a maior parte dos médicos de hoje, comecei não sabendo o que eu queria, né? Ou achando que eu sabia, né? Porque a gente vai nessa coisa aí de vou fazer residência e a vida e é para todo mundo igual. E antes mesmo de terminar a residência, eu percebi que a medicina que eu estava praticando era uma medicina que não me dava prazer, né? Eu não via futuro nela, na verdade. Eu via repetir sempre a mesma coisa, tratar sempre a mesma doença e o paciente vai e volta com ela, né? Até porque minha área original, otorrino, é quase tudo doença crônica, né? De vias aéreas ou de ouvidos e assim por diante. E eu estava muito frustrado, né? E aí, por isso, principalmente, eu acabei começando com procedimentos estéticos em medicina, né? A parte estética. E isso me deu um certo prazer, e até me dá hoje, porque a gente vê que a gente melhora a autoestima do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava, na verdade, obeso. E aí foi um problema pessoal meu, né? Ou seja, a obesidade, nos meus primeiros anos de medicina, fizeram eu perceber que a minha saúde não ia muito longe. Eu estava obeso, diabético e hipertenso, né? O pacote completo. Tomando remédio para dor na coluna, tomando remédio para dormir, tomando remédio para depressão, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para diabetes e tomando remédio para pressão, né? Então, também pacote completo. E aí eu disse, não, ano passava e eu ficava, né, pior ou igual ou pior. E aí eu pensei assim, cara, se eu continuar assim, não vou muito longe, né? Isso com 27 anos. Caramba, tava jovem ainda, né? Tava um gurizão. Gurizão caindo aos pedaços. E eu sempre brinco, a última foto que eu bati, eu tinha 120 quilos. Sério mesmo? Porque depois eu vi aquela foto, né? E aí não bati mais. Tem isso, caiu a ficha. Mas você chegou a ficar com quantos quilos? 140. 140 quilos. 140. E aí é um ciclo que o médico ele acaba vivendo isso realmente que você falou, né? O médico ele vive uma rotina tão intensa que a gente vive nos hábitos tão ruins e a gente acaba só seguindo protocolos de coisas que continuam com as mesmas doenças e a gente não consegue tratar essas pessoas, né? Porque a gente nem se trata, a gente nem sabe se tratar. A gente acha normal ficar doente e tomar remédio, né? Tanto é que a gente acha que as doenças crônicas como diabetes e hipertensão não têm cura, né? E na maior parte das vezes tem. Com certeza. Né? E a gente pensa isso, eu pensava isso na época. Se você é diabético e hipertenso para o resto da vida, é a vida. Então, eu, nesse momento, apesar de eu estar fazendo uma coisa que eu gostava, ao mesmo tempo eu estava vendo que eu não tinha muito tempo de vida. Né? E aí eu disse, eu tenho que investir em tempo de vida. Né? Eu tenho que aumentar meu tempo de vida porque eu não vou muito longe, ou não vou muito longe inteiro, pelo menos. Né? Eu pensava assim, bom, com 40 eu vou estar no mínimo com derrame e com infarto, né? Se estiver vivo. E aí foi que eu descobri que nos Estados Unidos, principalmente, né, tem essa área da medicina aí que vai para o conhecimento do metabolismo, né? E que na época, ainda hoje é novidade, né, aqui para o Brasil. E eu disse, eu vou para lá para ver se funciona para mim, pelo menos, né? Fui para me tratar. Então, para uma busca de transformação de alguma coisa sua, você buscou uma informação diferente, né? Então, pessoal, às vezes a gente fica fazendo sempre a mesma coisa e quer um resultado diferente, né, Lê? Mas às vezes tem que fazer algo bem diferente, né? Sair um pouquinho da caixinha para você ter um resultado diferente, né? Isso aí, a gente tem que começar
a pensar diferente, né? Porque é isso aí, eu pensei, do mesmo jeito, eu vou para o mesmo lugar que a gente aprende na faculdade, né? Ou seja, quando a gente atende um obeso diabético na faculdade hipertenso, a gente sabe que esse cara não vai muito longe, Sim. né? É uma bomba relógio. Então, eu não quero ser essa bomba relógio, eu pensei. E aí fui para lá para me tratar, né? Então, realmente começar a entender fisiologia humana profundamente, né? Às vezes o pessoal até brinca comigo ou fala lá na internet, basta ler o Guyton, né? Para fazer fisiologia. Cara, eu tenho pena de quem pensa isso. Pessoal, para quem não sabe, Guyton é um livro de fisiologia. É um livro que a gente estuda durante a faculdade, mas é um livro extremamente difícil, né? Diga-se de passagem. E é um livro muito comprometido com alguns interesses, né? Sim. Então, assim, um livro... Todo mundo que escreve alguma coisa tem uma certa... Exato. Não existe você não colocar uma opinião no Exato. que você escreve, né? Perfeito, né? Então, assim, fisiologia não muda, mas como tu ensina ela muda. Sim. Né? Fisiologia humana é uma só, mas como que a gente aprende, né? Pode aprender do ponto de vista da saúde ou do ponto de vista da doença. Então, quando eu estava estudando fisiologia nos Estados Unidos, né? Estudando para me tratar, eu vi que eu fiquei muito bem. Eu comecei a emagrecer. Mais do que isso, comecei a me sentir com energia à disposição. Né? Comecei a viver de novo. E aí eu disse, opa, esse negócio funciona. Né? Cuidar da nossa saúde funciona. Parece óbvio, né? Mas parece que nós médicos nem sempre vemos o óbvio tão óbvio assim. E aí foi que eu realmente quis aplicar isso para os meus pacientes. Né? E aí, obviamente, fui muito mais a fundo na minha especialização lá nos Estados Unidos. Né? Passei praticamente 10 anos indo e vindo, obviamente, e aplicando. E eu acho que isso foi realmente a grande virada aí da minha vida, né? Porque eu não abandonei procedimentos estéticos. Né? Isso é até uma piadinha interna aí do meu marketing, né? Diz que eu não sei o que eu quero e não dá para fazer a propaganda certa para mim. Né? Quando a gente tem muita coisa para passar, é difícil, né? Ver qual que vai ser a persona certa, Exato. Né? Não é só uma coisa só. Eu gosto de algumas coisas. E eu acho que foi evoluindo. Acabei, né? Moro em Santa Catarina, Floripa. Sou de lá. Adoro Floripa. Porém, pela necessidade principal até de dar aula, né? Que foi uma coisa que foi acontecer naturalmente, acabei vindo para São Paulo, né? Acabei montando uma clínica aqui para poder atender e dar aula, né? Na minha clínica, na clínica aqui de São Paulo. E aí eu me deparei com outro problema, né? Que é uma coisa que eu também nunca gostei muito, apesar de eu gostar de muitas coisas, eu nunca gostei muito da parte administrativa do negócio, né? A gente brinca, eu sou ótimo para abrir negócio. Agora, depois que está aberto, eu quero que ande sozinho. E aí foi que, entre outras coisas, aí eu conheci o Léo, né? E eu acho que essa parte foi muito boa, veio muito a calhar, porque apesar de eu estar estudando também a parte administrativa, esse não é um estudo que eu amo, não. E é isso. Então, esse ponto de intersecção, pessoal, é muito legal de vocês entenderem. Então, a Lê ficou 10 anos da vida dele realmente estudando nos Estados Unidos, né? Pegando todo esse apanhado de conhecimento sobre a parte de metabologia e fez muito sucesso lá no Sul, né? Com vários pacientes transformados, né? Não foi só ele que ele transformou várias outras pessoas. E durante essa trajetória dele, eu tive a oportunidade de ser aluno dele por algumas vezes, né? Perfeito. A primeira vez que eu comecei a pensar, assim, eu também, assim como você, eu saí um pouquinho da caixinha, né? Daquela ensino catedrático ali, né? Da parte de cirurgia, que operava 1 milhão de pessoas por dia ali. E eu sentia que faltava alguma coisa para tratar a pessoa, né? É isso. E foi quando eu comecei a buscar outros conhecimentos. E eu busquei conhecimento, um dos grandes cursos que mudou, eu fiz com você. Foi que você foi professor. E depois eu fiz alguns outros cursos com a Lê, inclusive o último curso foi quando a gente acabou entrando, se conhecendo melhor, e a gente acabou virando realmente um sócio ali, né, na clínica de São Paulo, onde a intenção nossa hoje com esse projeto é
conseguir entregar mais conhecimento para os médicos e ter realmente um médico que entende um pouco mais sobre a medicina metabólica e também entende sobre como gerir o consultório, né? Essa é a parte mais difícil, né? Muitos de nós, eu inclusive, a gente estava outro dia eu e tu conversando, inclusive, eu aprendi muito tentando, né? Tentando e errando. E esse é o jeito mais caro de aprender, né? Nem me fale. Eu contei na primeira clínica que a gente montou uma sociedade à parte, uma sociedade médica e uma sociedade de administradores, né? E os caras falaram bonito demais, cara, a gente não entendia nada. Eu aprendi bastante. Mas no final, o que eu acredito que ter uma clínica médica não é fácil nem para quem sabe administrar. Muito mais para quem nunca teve contato nenhum com partes administrativas, né? Porque é um negócio que eu já vi outras pessoas falarem assim, vamos montar uma clínica. Eu falo, cara, não queira montar clínica não, porque clínica não é algo tão fácil para você tocar. É mais fácil você montar um negocinho que tem um produto ali, 2, que é mais fácil. E... Às vezes a gente fala para os colegas, né? Cuidado nesse pensamento de sair abrindo clínica, né? É um pensamento muito perigoso. A gente tem essa vontade, mas entre a vontade e a prática, a gente tem realmente, talvez, na minha opinião, um dos negócios mais difíceis de gerir de todos, né? É uma clínica médica. Tem muita coisa para se levar em consideração. Não é só vender um produto, né? O que a maior parte dos negócios basicamente né? Cada um tem sua margem de lucro, isso, aquilo, mas é vender um produto. Né? Uma clínica médica, na verdade, tu vende um serviço que não deixa de ser um produto, mas é um serviço médico. E isso aí tem muita coisa envolvida, muita ética, muito entendimento de que a gente está lidando com vidas. Né? Ou seja, a gente tem o próprio Conselho de Medicina, que é um conselho complicado por si só. Né? A gente tem várias nuances aí e que eu acho que eu fui aprendendo a lidar com o tempo, né? Com o tempo. Agora, replicar é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, tu faz uma, diz, agora eu vou fazer a segunda. Se tu não sabe o que está fazendo, tu fez porque aprendeu apanhando, né? Tu vai de novo, vai começar a apanhar de novo. Né? Que foi o que aconteceu aqui em São Paulo comigo. Né? Então, eu acho que dá para apanhar menos, se a pessoa querer, mas realmente achar que é fácil, não é fácil. Não, e nunca vai ser fácil, porque toda vez que você mudar de localidade, você vai ter que encontrar os médicos para trabalhar, vai ter que treinar eles, vai ter que treinar todo o time lá de dentro, vai ter que fazer uma estratégia legal, vai ter que seguir todas as regras dentro da parte da ética. Então, é um negócio muito difícil. Inclusive, quando a gente teve com esses administradores, eles não conseguiram, né? O nosso negócio faliu, né? Então, eu acabei compreendendo da parte deles e me especializando em entender um pouco mais essa parte de gestão. E posso te falar? A gestão, para você, o que fez você virar a chave tem sido você ir para os Estados Unidos e fazer a parte de medicina metabólica. O que me fez sair da caixinha foi meu primeiro curso de gestão, você acredita? Então, é isso aí. Cada um encontra seu caminho. Né? E eu acho que hoje, meu pai também é médico também, né? E também, por muito tempo, foi presidente da Unimed, né? Lá no sul, lá da região de Brusque, ali, inclusive de Blumenau, fez parte também. Ou seja, também é gerência de negócio. Né? E é uma coisa que a nossa discussão, até minha e do meu pai, foi: o cara, para ser um bom gestor em saúde, tem que ser médico ou administrador? Né? É difícil, né? Acho que tem bons gestores independente da área ali, né? Pode ser. Agora, eu acho que na medicina, né? Ainda não tenho uma conclusão 100% feita, mas eu acho que o médico, quando tem um bom perfil de gestor, é a melhor opção. Ah, sim. Né? Concordo. Não acho que um gestor que goste de medicina e não tenha formação em medicina seja a melhor opção. A melhor opção, às vezes pode ser uma boa opção, mas não é a melhor opção. E posso te falar, se a gente falou de clínica médica, que é uma das coisas que são difíceis, mas um hospital é mais difícil ainda, né? Por isso que muitos médicos que tinham hospitais acabaram realmente vendendo para grandes redes hoje, porque tem uma estratégia um pouco diferente, né?
Não, a gente viu aí uma sequência de vendas, né, de falências de hospitais, né? Os grandes e de grandes cidades foram vendidos ou comprados. E muitos hospitais de pequenas cidades, né? A gente eu que sou do interior, vi muito hospital falir, né? Muito, 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 justamente por causa dessa questão. O que eu via na prática é um gestor que só tinha a visão de gestão de números, Sim. né? E um médico que não tinha a menor noção disso, tentando entrar em acordo, né? Ou seja, isso nunca dava certo, não tinha como dar certo, né? E aí o que tem acontecido, que eu acho que hoje faz total sentido para a gente trazer esse assunto com essa mudança da medicina, né? Simplesmente, se a gente for pegar... Eu me formei tem 10 anos, você se formou já tem quanto tempo? 20. Vamos colocar de 10 anos para cá, que é o tempo que eu conheço a medicina. Mudou muito, né? Muito. O dia a dia dela, o jeito de você falar sobre medicina. Eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, teve uma virada de chave, assim, absurda. E eu acho que quem ainda mais sofre nesse cenário é o médico. Sem dúvida. O médico tem uma grande dificuldade de entender de negócio, né? E aí já começa o problema. Porque a gente não entende que a gente está entrando num negócio quando a gente se forma em medicina, né? Ou seja, quando tu é médico, tu ganhou de herança um negócio, que é ser médico, né? Então, ser médico é mais do que ser aquele profissional salvador de vidas, e nada contra, amo a medicina, mas é muito mais do que isso. E cada vez mais virou um negócio, né? Então, há um tempo atrás, quando tínhamos poucos médicos, então o médico sentava na mesa, fazia o seu feijão com arroz, aquilo que ele aprendeu na faculdade, na residência, acabou, tá tudo certo, né? Não evoluía muito, mas não vivia mal. Hoje a gente tem uma enxurrada de médicos entrando, né? E eu, ao contrário da maior parte, não sou contra isso, porque é o mercado que define quem é bom e quem é ruim. Quem é bom vai para frente, quem é ruim fica para trás. Isso vai ser sempre assim, né? Então, o bom médico hoje é o cara que entende de medicina, do que ele faz, com propriedade e muito além do beabá, né? E é o cara que entende do seu negócio, de vender o seu negócio, né? E é isso que mudou muito rápido, porque realmente muita gente, eu acho que concordo contigo, nos últimos 5, 10 anos, muita gente começou a perceber que isso também é um negócio. E onde é que está o problema? É que tem muita gente que acha que é só um negócio, né? Ah, concordo. E aí temos outro problema. E sempre vamos ter problema. A evolução do mundo é assim, é feita de problemas, né? Então, a gente vai ter soluções e problemas. Então, antigamente o médico não pensava em negócio. Também não evoluía muito, vivia aquela vida razoável, ok, nada contra, mas não ia muito longe. Hoje o médico pode ir muito longe porém, tem muita gente pensando que a medicina é só um negócio. E aí a gente também não está entregando uma coisa que vale a pena entregar. Isso eu vejo bastante. Como a informação está aí e realmente mudou, né, o cenário, às vezes o médico ele ultrapassa realmente aquele limiar de quanto cobrar, porque cobrado, superindicado, não indicar. Eu acredito que dá para fazer a medicina como qualquer outro negócio, se você fizer bem, se você entregar o que você se propõe a entregar, isso vai gerar um valor e você vai receber por aquilo. Agora, entregar algo bom ou que seja ruim e cobrar muito acima do valor, talvez não seja tão legal assim. Não, né? não é. Eu acho que acaba perdendo ali um pouquinho. Né? Eu acho que o marketing, a venda, que está entrando muito em vigor agora, todo mundo tá querendo aprender com essa coisa do online, lançamento e não sei o quê. Isso está fazendo muita gente querer vender e não sabe nem o que está vendendo. Sim. Né? Então, o que eu percebo eu ainda peguei uma parte da medicina que não tinha tanta essa agressividade aí de vendas que a gente tem hoje, né? E eu acabei fazendo o meu nome em cima dos meus pacientes, né? O famoso boca a boca. Uhum. É o que me sustenta hoje, sem dúvida nenhuma. Porém, hoje está todo mundo
pancadaria de vendas aí, sem saber o que está vendendo. Então, a gente, no boca a boca, vendia porque tinha qualidade. Sim. Né? Hoje, o pessoal consegue vender nada. Né? Consegue vender ar, consegue vender nada. E o pessoal compra. Esse é o problema. Então, o que eu vi que a gente tem, mesmo eu vindo de um momento que talvez, para quem está bem preparado, é um pouco melhor, o momento passado, o momento atual, não. O momento atual é quem sabe vender está melhor. Ponto. Isso é fato. Eu falo para os meus alunos. E Ale, de lá para cá, você depois virou professor. Você foi há quanto tempo atrás que você deu a primeira aula? Cara, eu sempre gostei de falar, né? Apesar só... Eu gosto de dar aula mesmo. Começou meio por acaso, né? Começou... Acho que foram 2 momentos bem claros assim, na minha carreira aí. Eu, dentro da Sociedade de Medicina Estética, um amigo meu, professor, que era meu amigo e meu paciente, ele disse assim, cara, essa visão da parte metabólica é muito importante para a parte estética. Né? Isso faz 12 anos agora. Né? E ele disse assim, cara, eu vou ceder uma aula minha no congresso que a gente tem para te dar aula, porque essa aula é muito importante. Eu falava da parte de marcadores inflamatórios como prevenção de complicações em procedimentos estéticos. Né? Então, avaliar a parte de resistência à insulina, fibrinogênio, homocisteína, né? Marcadores inflamatórios que, para a maior parte dos cirurgiões, é atípico, vamos dizer assim, né? Qual é o cirurgião que vai pedir um fibrinogênio e uma homocisteína antes de fazer uma cirurgia? Só eu. Né? Mas porque eu aprendi. Exato. Né? São raros, né? E até hoje é raro. E esse meu amigo, ele viu isso, ele disse, cara, isso aí a gente tem que começar. Então, ele teve esse insight. É claro que eu acho que foi um pouco cedo para a época, né? Às vezes não adianta a gente querer, eu digo, estar muito na frente às vezes é uma desvantagem, né? A gente está vendo muita coisa que ninguém vê ainda. Então foi legal, foi uma abertura ali. Ao mesmo tempo, alguns alunos, alguns amigos meus, colegas médicos, chegaram para mim e disseram assim, Alexandre, a gente, né, te acompanha, tu foi lá para os Estados Unidos, estás fazendo umas coisas legais aí da parte metabólica, não quer dar um cursinho de fim de semana para a gente aí? Tinha cinco colegas interessados. Aí eu digo, não, vamos embora, vamos ver o que a gente faz. Né? E aí eu fiz aí o que é esse curso hoje, que é o meu curso de imersão em medicina metabólica. Eu dei ele em 5 módulos, um a cada 2 meses, num fim de semana, durante 1 ano. Né? Que eu passava 2 meses preparando a aula, né? Que era pauleira, estava começando a dar aula. Eu disse, quero fazer bonito. Então eu ficava 2 meses preparando, sábado e domingo dava aula. Depois da aula dormia uns 3 dias, né? Porque quando a gente começa a aula, a gente fica moído. E aí, no final desse primeiro ano, todo mundo adorou. Terminou o curso, já tinha gente interessado. Aí eu disse, opa, acho que dá para continuar, gostei desse negócio. E aí sim, no ano seguinte, a gente fez a primeira imersão em medicina metabólica. Né? Isso faz aí uns 10 anos, aí, mais ou menos agora. Né? E essa vai ser a 15ª edição só da imersão. E depois da imersão, claro, veio inevitavelmente o Fellow, né? que é a especialização. E o Fellow também foi baseado naquilo que eu aprendi nos Estados Unidos. Ou seja, a gente entender a cardiologia de um ponto de vista metabólico de saúde, a gente entender a ginecologia, a gente entender a saúde do homem, da mulher, o emagrecimento. Né? Tudo isso de um ponto de vista não de uso de remédios, no ponto de vista de como eu vou manter a saúde, como eu vou viver bem sem efeitos colaterais. Né? Isso é possível. Isso é uma coisa que me deixou muito empolgado e me empolgou, e a coisa foi inevitavelmente crescendo ao ponto que a gente está. Mais uma dor minha foi essa, né? Repito, uma dor que eu já tenho há algum tempo é perceber que às vezes eu tenho excelentes alunos
que aprendem super bem a parte metabólica, hormonal, entendem o que estão fazendo, mas não sabem vender o seu produto, né? E a gente acho que tem que quebrar isso na medicina. A gente tem que entender que toda profissão é baseada em vendas, né? Toda profissão é para ganhar dinheiro, como consequência. Na minha opinião, a medicina nisso não está diferente de nenhuma outra. Quando você tem um bom produto, né? E se você guarda só para você está sendo arrogante, né? Você está sendo mesquinho. Você tem que mostrar esse produto, falar o quanto é bom e quanto pode ajudar outras pessoas. Acho que o médico, ele vê aqui, nosso compromisso, né, com a população é transformar vidas que estão mal em vidas boas, né? Se você tem um bom produto para transformar essa vida, tem que ser comunicado. E às vezes o médico tem dificuldade nessa comunicação, né? Muita, porque a gente meio que aprende que a gente não pode vender nada, né? Então, assim, fica aquela coisa, né, subentendido que a gente tem que ficar bem quietinho e rezar para o paciente achar a gente em algum lugar, não sei como, né? Aí tem o boca a boca, né? Só assim, né? E a gente não está mais nesse mundo, né? Esse mundo acabou e o mundo está acabando muito rápido. Então, o mundo ele se renova em termos de como ele funciona cada vez em ciclos menores, né? Então, ou a gente começa a entender isso e se atualiza, ou não vai entender porque não está dando certo. E de lá para cá, quantos médicos, mais ou menos, você deu aula? Assim, passaram pela gente em torno de 3.000 médicos, acho, né? Mais ou menos isso, 3.000, né? Já tem uma fatia boa, gente. Já tem uma galerinha aí que já deu uma conversadinha comigo. É uma delícia, né? De vez em quando, graças a Deus, com bastante frequência, hoje, inclusive, hoje ainda há pouquinho, a gente recebe agradecimento dos alunos, né? Diz assim, obrigado por me botar numa direção que eu não sabia que existia, né? Basicamente é isso, ou seja, obrigado por mostrar uma nova visão de vida para mim. Eu acho que esse aí é o grande máquina de movimento de quem dá aula, né? É saber que tu entregou alguma coisa que mudou a vida da pessoa. E quando você transforma um médico, você pensa na quantidade de pessoas que ele vai conseguir transformar e vai conseguir ajudar. É verdade. Né? Então, você consegue atingir muito mais pessoas ao mesmo tempo, né? E eu acredito que isso que a gente vai fazer agora, de ter uma linha, né, de treinamento, onde a gente consegue treinar o médico não só na parte de ser um médico melhor, mas também de ter uma clínica melhor, onde ele consiga sobreviver, ter um real valor pelo que ele entrega, eu acho que isso também vai ser transformador. Né? Olha o número de pessoas que a gente pode impactar. Né? Sem dúvida. A gente é um multiplicador, né? Ou seja, quando a gente consegue mostrar para um médico como ter sucesso, né, ele vai mudar a vida de centenas, dezenas, milhares de pessoas. Né? Então, uma coisa que a gente, na nossa cultura, tem, que é um pouco estranha, a gente acha que o sucesso é uma coisa feia. Né? É quase que a pessoa que tem sucesso é uma pessoa do mal. Não pode ter sucesso. Né? E é uma coisa que a gente tem que tentar mudar urgentemente no Brasil. Porque o sucesso de uma pessoa é o sucesso de todo mundo que está do lado dela. E é o sucesso, ou seja, quanto mais gente tiver sucesso, mais todo mundo cresce, né? O país inteiro, em todos os sentidos. Então, isso aí é uma coisa que realmente eu tenho tentado tirar das sombras, né? O sucesso é uma coisa maravilhosa. E ensinar o médico a ter sucesso, ou seja, ele aprender a ser um bom médico e a saber entregar e vender o que ele tem, ele vai ter sucesso, em todos os sentidos. Sucesso financeiro, sucesso pessoal, sucesso com seus pacientes, né? E não sei o que é melhor do que isso para a vida de alguém. Então, conta para os nossos colegas médicos que estão aí hoje, nem falo no plantão, porque o plantão é bom, mas assim, que estão hoje vivendo uma... Às vezes a gente fala assim, nossa, que está no plantão, como se o plantão fosse algo ruim. Eu acho horrível.
Mas é individual. Eu fiz cirurgia no trauma, eu adorava, cara, então. de plantão. Não, é isso aí. Eu não vi a hora de parar plantão. Mas assim, eu respeito. Respeito não, amo quem gosta de plantão. Não, eu gostava muito, eu gosto ainda de plantão. Hoje, efetivamente, não faço mais plantão, porque tem outras coisas que tem de demanda. Mas eu adorava dar plantão. Esse negócio tipo assim, não gosto de plantão. Não, eu gostava. Não. Ixi, eu queria que chegasse tiro, porrada e bomba. Adorava. Né? Porque naquela época, eu já contei isso, mas naquela época a minha vontade, o que me movia para transformar era a possibilidade de poder atuar com o cara que é vítima de trauma que chega lá pra gente, e em poucas coisas que a gente fazia, podia sair. Transformava realmente o desfecho, né? Com pequenas coisas. Então, por isso que eu gostava de estar no plantão, gostava de estar lá, porque eu sou apaixonado por trauma. O plantão salva muita gente, né? E, graças a Deus existem os médicos plantonistas, salvei muita gente na época de plantão, mas não era o que eu queria pra minha vida, não. Né? E tem gente que gosta e ótimo, né? Mas é isso, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu e o Léo juntar aí as forças, né? Eu acho que vai ser legal porque dentro do meu intensivo, aí desse intensivo de medicina metabólica, a gente vai junto ensinar, dar as bases para o médico também saber gerir o seu negócio, seja qual for, né? Seja o seu consultório, a sua clínica, né? Ou seja... A própria agenda mesmo. A própria pessoa se gerir, né? Que é muito importante essa questão de gestão. Acho que a gente realmente... Olha, normalmente médico não sabe nem o que vai fazer amanhã, né? Não sabe por quê. Tem médico... Já aconteceu de colegas virem trabalhar comigo e eu perguntar assim, quem é o teu contador? O cara, não tenho. Tá, e como é que tu faz tua contabilidade? Não faço. O cara era formado de 5 anos. Ou seja, o cara nunca tinha nem declarado. Ou seja, de renda. Talvez ele tinha a receber, talvez ele tinha... E o cara não sabia nem o que estava acontecendo. Esse é o nível dos médicos que a gente tem por aí, que é uma pena, né? E que a gente precisa ir muito além. Médico tem que ser um cara de sucesso e para ter sucesso precisa entender de gestão, minimamente. Né? E aí vai decidir se vai ser um Léo da vida aí, que adora ver número, ou um Alexandre da vida que paga para não ver número. Né? Mas isso pode ser uma decisão a partir do momento que tu sabe o que está fazendo. Né? Então, eu fugi um pouco dessa questão dos números e só quando eu parei de fugir é que as coisas começaram a dar certo. Minimamente a gente tem que ver um pouquinho os números. Tem que ver. Tem que entender um pouco, nem que seja para saber quem é que vai fazer por ti. Né? Sim. Então, realmente... E a gente tem isso. Né? Hoje eu falo nos congressos, nos cursos, às vezes, tem lá uma aula de administração de clínica. Cara, essa aula está vazia. Né? E às vezes é um cara muito bom falando. Por quê? Porque o médico ainda não entendeu a importância disso, né? A maior parte. Mas eu vejo que já está tendo uma ondinha dizendo assim, cara, a coisa está tão feia que eu vou ter que ver isso aí. O mundo é de quem lidera e de quem faz gestão, né? Então, assim, pensa, hoje os presidentes dos países, ou sei lá, o prefeito da cidade não é o cara mais rico, mas é o cara que tem mais poder. Um cara que é um líder por si só, porque ele foi votado nele para ele ser um líder, né? A gente está falando se ele é bom, se ele é ruim. E ele minimamente tem que fazer gestão também. A gente não sabe se é bom ou se é ruim. O que a gente sabe é que no Brasil a gente não coloca muitos gestores na política, né? A gente acaba colocando políticos na política, né? Esse é o problema, né? A gente precisa de gestor para fazer gestão, né? E é isso aí. O médico acha que porque fez medicina, ele já sabe tudo. Né? Ou seja, cara, a gente fez medicina, gente. Aí vai falar de gestão, o cara acha que sabe tudo, porque eventualmente leu num livro, viu na internet ou fez um cursinho, né? E acha que sabe tudo. Né? Às vezes nem isso, né? Normalmente não fez nada e acha que sabe. Então a gente precisa juntar o conhecimento médico de ponta, né? Com o conhecimento de gestão de ponta. Sucesso é isso, é ponta. Né? Então, não dá para ter sucesso de longo prazo não tendo bom conteúdo médico, não sabendo o que é a ponta, o que é a vanguarda, o que está, né, de novo
E novo, que eu digo, novo útil, né? Novo real, novo aplicável. Não é oba-oba, não é modernismo, né? Não é isso. Mas tem que estar na ponta. E tem que estar na ponta na gestão também. Então, eu acho que na verdade, para mim, são as duas coisas que não podem faltar para quem quer ter sucesso. Gestão e saber do que faz. Seja lá qualquer que for a área, seja medicina ou não seja medicina. E aí, pessoal, você que está aí em casa, que está assistindo, que tem um amigo, ou um primo, ou um tio que é médico e que às vezes está com algum desses problemas que a gente está falando, às vezes está fazendo uma medicina muito tradicional, não se diferenciou no mercado, e às vezes também está com dificuldade ali no consultório. Fica aí um convite para vocês. A gente vai ter a imersão, que vai ser agora no dia 17, 18 e 19 de novembro, em São Paulo, né? E aí a gente vai ter realmente a primeira vez que a gente vai fazer uma imersão que vai juntar os dois conhecimentos, né? Então a gente vai juntar o conhecimento da parte técnica e o conhecimento da parte de gestão. É isso aí. E lógico, lá dentro a gente vai ter outros, além da entrega do dia, a gente vai ter outras entregas, então com possibilidades de levar nossa equipe de gestão até a clínica do pessoal, né? Ter realmente todo esse apanhado que vai fazer muito sentido para quem está com esses probleminhas, né? É isso aí. A gente tem que entender que o mundo está mudando e a medicina está junto, né? Então, ou a gente começa a entender que eu posso tratar o meu paciente, né, de uma maneira muito mais inteligente, né? Gente, tem gente que hoje está diabético, né? Isso acontece muito comigo, por exemplo, diabético, e chega lá tomando um monte de remédio para diabetes. E aí a gente vai ver o cara não tem cromo, não tem vanádio, não tem molibdênio, né? Ou seja, minerais. O que a gente aprende de cromo, vanádio e molibdênio na faculdade de medicina? Nada. Não, e se você falar para a maioria dos colegas, ele vai falar que isso não serve para nada. Por isso que tem dentro da gente, porque não serve para nada. Né? Então, quer dizer, cara, esses minerais são essenciais para o encaixe da insulina no receptor insulinêmico. Como que tu não vai ter isso e achar que a insulina do cara vai funcionar? Como é que passa isso na cabeça do médico, né? E às vezes eu tenho um composto que eu gosto de colocar todos os minerais lá, né? Eu já escutei de outros colegas. Isso aqui não serve pra nada, o cara tá querendo ganhar seu dinheiro ali. Coisa. Então, isso acontece justamente porque como nós não aprendemos as bases da fisiologia, né? Da fisiologia saudável, que é como funciona um hormônio de maneira saudável. Né? A gente não aprendeu isso. Duvido que alguém aprendeu isso na faculdade. Né? O hormônio precisa de que minerais, de que enzimas para funcionar. Né? Essas enzimas vêm de onde? De que vitaminas? Gente, a gente teve lá um en passant em bioquímica, né? Passou bem rapidinho, um semestrezinho que a gente não via a hora de acabar, que era lá no primeiro, segundo ano. E dá-lhe, quer dizer, não sabe do que está falando. Por isso que a gente não valoriza hoje, né, as vitaminas, os minerais, que é a base da saúde do ser humano, base. E aí, quer dizer, a base está ruim, vamos lá. A base está ruim, a pessoa está doente, vamos dar remédio. E não vamos olhar para a base. Né? É isso que está acontecendo. Então, eu entendo que a gente realmente teve uma formação limitada nisso, e o bom senso de cada colega de abrir o olho, de perceber que pode ir muito mais longe, pode entregar muito mais para o seu paciente, de uma maneira muito mais saudável, vai de cada um. Vai ter aquele que acha que aprendeu tudo na faculdade. Quem acha que aprendeu tudo não tem nada para aprender. Né? E acabou. O copo tem que estar sempre vazio, né? Exato. Quem sabe que não aprendeu tudo e está aberto para aprender, essa é a pessoa que vai mais longe. Porque aprender tudo é uma coisa bem difícil. Na verdade, quanto mais a gente aprende, mais acho que a gente abre a mente para saber quanto ainda falta para a gente aprender, né? Porque quando você sabe pouquinho, né, quando o conhecimento é pequeno, o que está em volta dele é muito curto. Então você acha que tá tudo bem. Já está tudo ali. Agora, quando o seu conhecimento vai aumentando, você vai vendo a possibilidade que você tinha de conhecer ainda, aí sim, né? E a gente vê que a mudança realmente no mindset do médico tem que estar atrelado a ele conseguir buscar esse tipo de formação, né? A ele conseguir perceber que ele não sabe tudo, né? Porque a maior parte hoje dos colegas
que começam uma medicina baseada em saúde é quem ficou doente e não viu, não achou resposta, né? E não teve bons resultados. E aí o cara diz, pô, que nem aconteceu comigo, né? Pô, tô podre aqui, não vai dar nada, eu não quero passar por esse caminho que eu sei que é o único caminho que existe, né? Entre aspas. Porque não é. E aí, ou o cara abre a mente, abre o olho e diz assim, eu quero aprender, ou então o cara está fadado ao desastre, né? E se o médico não passa por isso, pelo um problema pessoal, às vezes, para abrir o olho, e ele consegue abrir a cabeça mesmo assim, esse é o que eu bato palma, né? Esse eu aplaudo, porque a gente querer mudar de posição sem estar incomodado, isso é para poucos, né? Isso é para quem é muito inteligente. Por isso eu entendo toda a dificuldade hoje do médico querer mudar, porque ele vem de uma realidade muito conveniente, muito tranquila, todo mundo aplaude, a gente dá um monte de remédio para um monte de gente, tá tudo certo, e né, não vive mal. Então parece que essa é a vida ideal. Mas é uma vida que normalmente é frustrante. Tanto é que o médico é a profissão mais doente oficialmente que existe nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem boas estatísticas, né? No Brasil também, me parece que é por aí, não sei como é que estão as estatísticas oficiais, mas imagina, o médico é o profissional mais doente que existe. O que ele trabalha com o quê? Com saúde? Né? Com doença. Não, e é verdade, né? Se você for pegar a maioria dos colegas, né? Eles vivem ainda nessa bolha e eles não querem sair, né? Eu vejo às vezes, como você consegue treinar e fazer tanta coisa? Falei, olha, meus exames tá tudo saudável, né? Eu consigo pensar em várias coisas ao mesmo tempo, consigo fazer várias... Então, você ser multitarefas, você só vai conseguir fazer quando você tá bem de saúde. Às vezes as pessoas falam assim, tô com TDAH. Será que TDAH não é falta de alguma coisa? Exatamente. TDAH, engraçado que TDAH antigamente ninguém tinha, agora todo mundo tem, né? Porque antigamente não tinha remédio para TDAH. E aí você pega e coloca um Venvance na vida. Então, exatamente. Aí a pessoa se torna muito produtiva. Mas depois começa... Depois vem os efeitos colaterais, né? Ou seja, o Venvance é um mega estimulante, cheio de efeito colateral, e todos os seus, né? Todos os seus parentes aí, Ritalina e tudo mais. Cara, isso aí faz o cérebro trabalhar a milhão. A célula mais sensível a hiperestímulo que a gente tem no corpo humano chama neurônio, né? Então o cara tá matando o neurônio a rodo, né? A gente sabe que a incidência de demência e de outras doenças emocionais, inclusive depressão, ansiedade e tudo mais, está intimamente relacionado ao uso de estimulantes cerebrais como o Venvance e Ritalina, né? Fora a sobrecarga adrenérgica, cardíaca, né? A gente está tendo várias reportagens aí nos Estados Unidos de doenças cardiovasculares em adolescentes, né? Porque estão tomando Venvance desde os 2, 3 anos de idade, quando recebe diagnóstico de déficit de atenção, e com 16, 18 o coração já tá apanhando, rapaz, né? E assim, o TDAH, lógico que é um problema que existe, mas assim, quantas dessas pessoas mudaram seus hábitos? Quantas dessas pessoas mudaram a sua alimentação? Quantas dessas pessoas começaram a repor micronutrientes? Quantas dessas pessoas fizeram o mínimo antes de fazer algum uso de alguma medicação? Exato, né? O problema é isso, a gente começa a mostrar os problemas e como todo mundo está muito acostumado a tomar remédio, todo mundo fica magoado porque a gente fala isso, né? Gente, desculpa, tem muita coisa para fazer antes, né? O primeiro recurso em uma criança é dar um remédio cheio de efeito colateral, é isso, né? Ou seja, às vezes, graças a Deus existe remédio, né? Eu não sou contra remédio, não. Eu sou contra usar remédio mais, né? Ou seja, ninguém pensa em nada, ninguém pensa em alterações alimentares, digestivas, absorção de nutrientes, alimentação. Ninguém pensa em nada. Vamos lá, dá-lhe remédio, que está tudo resolvido. Não está. Então, se for preciso um remédio, sabendo que o remédio tem efeito colateral e lidando com esses efeitos colaterais, tudo bem. Agora, quantas vezes dá para fazer muita coisa antes disso, né? Muitas vezes. Então, a gente pode, sim, pegar uma pessoa com todos os sintomas de déficit de atenção
e deixar ela extremamente saudável e funcional sem necessariamente usar remédio. Né? E quando precisa, ok, mas eu acho que está na hora de a gente começar a tentar coisas saudáveis antes de partir para os remédios. Não, e isso é tão verdade, né? Que às vezes vem pacientes que, eu usei remédio e não deu certo. Eu falei assim, mas você fez o básico? Sim. Ah, não. Eu falei, então tá bom. Então agora a gente vai tirar o remédio e vai voltar para fazer o básico. Você vai voltar depois se você fizer o básico. Não adianta. Não adianta querer comprar a saúde, né? Pular etapas. Né? Não dá pra, eu acho que a gente está nesse momento onde se criou essa expectativa de que uma baguinha vai resolver a vida de todo mundo, né? E não vai. Então, não adianta tomar o... Quanta gente que a gente atende, que tu já atendeu, eu atendo muito, tomando Venvance e horrível, né? E pior do que estava antes, porque a dose agora está 3, 4 vezes a dose que ele começou. Só para sair da cama o cara tem que tomar 3 Venvance, né? Você não sai nem mais da cama. É verdade, acontece. Né? Porque cria tolerância. É um remédio com efeitos colaterais, com possibilidade de viciar, né? Com pessoas que criam tolerância mais rápido, mais lento. Ou seja, e aí, antes disso, fez o quê? Nada. Né? Não melhorou a alimentação, não procurou dormir direito, fica virando à noite vendo TV, aí depois, durante o dia, acha que é déficit de atenção. Isso é verdade. Né? Déficit de atenção, o cara não dormiu, filho. Né? Primeiro dorme para ver se tu tem déficit de atenção. O cara sem dormir não vai ter atenção direito não em nada. Né? Então, acho que a gente precisa rever muitos conceitos, né? Entender que dá para ter uma vida saudável muitas vezes sem remédio. Né? Por exemplo, normalmente, a maior parte da hipertensão, que foi o meu caso, né? Os hipertensos, pressão alta, é causado por resistência à insulina. A maior parte. Né? Tem outras causas. E aí o sal que leva... O sal que leva a culpa. É o vilão. A gente postou um corte uma vez do nutricionista nosso falando de sal de pré-treino. Rapaz, o que deu de comentário negativo nisso aí. Inclusive, quando eu falei para um paciente que ele é triatleta e tal, não sei o quê. Não é triatleta, ele queria treinar para virar triatleta. E aí eu falei sobre sal, tal, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, você tá viajando, né? Acho que falta um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? Gente, não tem um único artigo prospectivo, ou seja, vamos lá, vamos falar em termos que todo mundo está assistindo aí. Não existe nenhum artigo, um artigo no mundo que usou sal em pessoas que comiam sal e outro grupo que não comia sal e viu quem ficou mais ou menos hipertenso. Não tem um único. E para quem não entende aí de medicina, para a gente ter um alto valor científico em um estudo, ele tem que ser acompanhando um grupo grande de pessoas usando o remédio, o problema, e outro grupo não usando. Né? E aí a gente compara. Não existe. Ou seja, de onde é que veio a história de que sal causa hipertensão? Na verdade... Depois que a hipertensão está instalada... Exato, né? É daí que veio o caos. Ou seja, quando o cara é hipertenso, tirar o sal... Não em todo mundo, tá? Isso também já tem estudo mostrando. Em algumas pessoas hipertensas, tirar o sal diminui a pressão. Né? E aí, pronto. Se tirar o sal diminui a pressão, quem causou a hipertensão? Foi o sal. Gente, não é assim que funciona, isso não é ciência. Né? Então a coisa tem que mudar, a gente tem que começar a questionar mais algumas informações que não têm fundamento científico, que foram simplesmente aceitas. Né? Aceitas como verdade sem... E aí, quando a gente fala uma coisa nova, cadê o estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado? Né? Ou seja, quando a gente fala uma coisa evidente, tem que provar. Né? Quase que hoje a gente tem que provar que a chuva é feita de água. Né? E aí, né? Tem que provar. Agora, para dizer que hipertensão é causada pelo sal, pronto, não precisa né? Não precisa de prova. Não precisa de nenhum estudo científico. Não, é o sal mesmo, concordo. Gente, vamos começar a questionar mais, né? Pensar um pouco mais. Acho que falta um pouco de... o médico foi formado com bases científicas, mas ele vai esquecendo da ciência ao longo da formação, e eu acho que isso é de propósito, para a gente ser manipulado. Né? Porque a gente recebe algumas verdades absolutas que não têm comprovação científica. Né? O caso da hipertensão, para mim, é um dos mais graves.
né? E a mesma coisa, a partir do momento que o cara é hipertenso, pronto, vai ser hipertenso pro resto da vida, né? Gente, se a gente diminui resistência à insulina, a maior parte dos hipertensos deixa de ser hipertenso. A maior parte, quase. Emagrecer, fazer exercício, com hipertensão. Resistência à insulina é igual a gordura visceral, né? Gordura visceral é aquela gordura dentro da barriga, aquela barriga dura, que a gente chama de barriga de chope, né? Barriga de chope, na verdade, é barriga de insulina, né? Pode ver que tem um monte de gente que não toma chope e tem barriga de chope. Isso aí é o que causa a hipertensão, cara, né? É a maior causa de hipertensão, não é a única, mas é a maior disparada. Essa pessoa perde essa gordura de dentro da barriga, acabou a hipertensão dela, né? Então, assim, olha como a gente consegue tratar uma coisa de forma natural. E como é que se perde isso? Como tu falasse, principalmente, não somente, mas principalmente, a alimentação, exercício. Principalmente isso. Tem que ter. Acho que não existe uma pessoa que... existem pessoas que estão fazendo dieta e treinando e por algum motivo metabólico não estejam emagrecendo, né? Isso acontece. Mas, bastante até. Mas eu não vejo alguém que esteja emagrecendo que não esteja treinando ou fazendo dieta, pelo menos. Não, assim... Mesmo com algum problema metabólico, né? Principalmente fazendo alimentação, dieta, né? Sim. Ou seja, a base da saúde é o que a gente come. Sim. A gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender. Ou seja, se tu tá comendo tudo certo e tá dando tudo errado... Será que tá comendo certo, né? Não pode, né? É o que a gente falou aí no começo. Ou seja, não tem assim, tô fazendo tudo certo e tá dando tudo errado. Não existe isso, né? Se tá dando errado é porque tá fazendo errado. Ou seja, se tu acha que tu tá fazendo certo, é porque tu aprendeu errado, né? Então hoje o ensino sobre alimentação é extremamente errado. É extremamente baseado em interesses não relacionados à saúde, né? E aí, é claro, todo mundo acha que comer pão integral com peito de peru é saudável, né? É o resumo da dietinha saudável que não é saudável. Com queijo cottage. Com queijo cottage. Isso aí. Meu Deus do céu, aí fechou. Queijo cottage é praticamente caseína pura, né? Proteína inflamatória pra caramba. Exato. O queijo cottage é o concentrado de proteína inflamatória, né? Mas é magro, né? Gente, é absurdo, né? Veneno de cobra tem 0 caloria também, né? 0 caloria, 0 carboidrato, 0 gordura e mata. Ou seja, não é porque tem ou não tem gordura, tem que entender o que o alimento faz dentro da gente, né? Eu brinco, botou proteína dentro de um pote e a galera da maromba tá comprando, né? Encher aqui de... Tanto é caseína, é um suplemento alimentar, né, cara? Não, e assim... Hoje tem tantas proteínas que causam realmente algumas coisas ruins, né? Tipo assim, quando a gente pega aí um whey super concentrado, que tem uma quantidade de carboidrato meio alta, eu tenho vários pacientes que começam a tomar e tem espinha. Claro. Aí eu falo, tira whey. Como assim tira whey? Tira whey por causa da inflamação, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, isso é besteira. Às vezes eles batem comigo. Aí um dia eu falo assim, mas fala pro seu nutricionista, então, tirar. Aí eles tiram. Nossa, não é que melhorou mesmo? O pessoal está acostumado a comer muito inflamatório e não entender. O próprio whey, eu sempre explico isso, infelizmente. O whey é a proteína menos inflamatória do leite. Sim. Né? Então, como uma dieta de substituição, eu acho que faz parte. Não sou contra o whey, mas entender que não é assim. Cara, mas um whey de uma boa qualidade, isolado, neutralizado. Exato. Né? Por aí. Eu digo, se empacotarem glúten, a galera vai lá e compra, né? Porque glúten é proteína, né? E se botar, suplemento à base de glúten, né? O whey de glúten. Proteína do... não, tem que botar assim, proteína do trigo, né? É o glúten. Aí o pessoal vai comprar rodo. Gente, glúten é proteína. E proteína que manda uma informação extremamente neuroinflamatória, né? Isso é um fato. E aí, ou seja, tu está comendo... Todo veneno é uma proteína. Nem toda proteína é veneno, mas todo veneno é uma proteína, né? A maior parte. Todo que eu conheço, pelo menos. Ou seja, a gente está se envenenando sem saber, porque não sabe comer, não sabe suplementar, acredita simplesmente na propaganda. Então, tem a hora certa para cada pessoa de suplementar X, Y, Z, né? Tem a alimentação correta. Eu digo o seguinte: a pessoa que está
muito saudável, porque 100% não existe ninguém, né? Sim. Não existe 100% saudável. Uma pessoa que está muito saudável, ela não precisa suplementar proteína. Tá? Agora, nessa transição, ou para quem quer ganhar muita massa muscular, né, e tal, quer dizer, a gente tem finalidades. Agora, para te manter uma pessoa saudável, tu não precisa suplementar proteína. Manter, ó. Eu tenho muito músculo, eu quero manter. Quanto que eu preciso suplementar? 0? Eu não suplemento. Então, nem eu. Né? Já suplementei, não sou contra suplementar, não sou contra, de jeito nenhum. Agora, a gente tem que entender que cada um está numa situação diferente. Né? E eu prefiro 1000 vezes comer do que tomar... Gente, é tão gostoso comer uma proteína, uma carne. Para que eu vou suplementar? Às vezes eu coloco um whey quando eu vou, às vezes, comer uma fruta, ficar por facilidade para ter, mas realmente ter como suplementação. É uma conveniência, né? Eu acho que, por isso que eu falei, eu não sou contra. Eu acho que tem situações, o cara tem uma vida muito corrida, não dá para parar, precisa de mais proteína do que ele está ingerindo, ou seja, não é igual para todo mundo, né? Que hoje em dia tem assim, o kit maromba. O cara chega lá, creatina, whey, né? Glutamina, né? Se duvidar, já compra os limão, né? E é igual para todo mundo, cara. Não é todo mundo que precisa de tudo em todo o tempo, né? Por isso que vale a pena ter uma boa equipe, um bom médico, né? Acompanhando, dizendo qual é o melhor investimento. Ter um médico acompanhando a saúde é que nem ter um arquiteto para fazer uma casa, cara, né? Quem vai tentar fazer a casa sozinho, rapaz, gasta 2 vezes, né? Sim. Na hora de levantar e na hora de reformar tudo, porque deu tudo errado, porque não tinha um arquiteto, um engenheiro. E a medicina é igual, só que ainda falta o pessoal ter essa noção de que hoje o médico que quer está preparado para orientar adequadamente o paciente o que é melhor para ele em cada momento, né? Da vida, da necessidade que ele tem. Ale, você tem muito conteúdo sempre conversa sobre bastante coisa e sabe muito da parte médica mesmo e de toda a parte metabólica. É um prazer tê-lo aqui. Fala pro pessoal, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tal, tudo. A Marina falou que você vai gravar mais conteúdo. Eu pretendo. Ela está quase me obrigando a vir aqui. Quem sabe? Acho que vai dar certo. Então, gente, vamos lá. Tem o meu Instagram, Dr. Alexandre Duarte, no Instagram. Tá lá todo o meu conteúdo aí, cursos também para médicos. E com certeza aí a gente vai gravar mais algumas coisas juntos. E os médicos que se interessarem tem pelo site? Então, tem o site também, dralexandreduarte.com, né? Mas pelo Instagram também ali tem o link ali dos cursos também. Então, tanto faz, site ou Instagram, a gente está à disposição. Show. Ale, valeu. Obrigado. Obrigado, eu. Pessoal de casa, muito obrigado aí por ter acompanhado e até o próximo episódio. Valeu.